Eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT. Vamos de ITA? Para 2023, 2024. Para essa prova do ITA, eu pude contar aí com questões em torno de 42% de mecânica. É bem verdade que nós temos aquelas questões que estão misturadas, eles gostam de mesclar algumas questões de mecânica vinculada, por exemplo, com a parte de eletricidade, vinculada aí com magnetismo, mas vamos computar aí, de forma geral, o que predomina na questão. Então, 42% de questões de mecânica, bastante, né? Termologia, uma questão 9%. Óptica, uma questão também 8%. Pode contar também com a questão de ondulatória, uma questão de eletricidade, uma questão, melhor dizendo, duas questões de magnetismo e uma questão aí de física moderna, relatividade. Vamos para esse vídeo resolver uma questão que eu acho bem interessante, que fala de centro de massa, que é a questão de número 3 da prova. Vamos lá? Questão de número 3. Uma esfera de raio R possui uma cavidade esférica interna de raio R sobre 2, conforme mostra a figura. A cavidade tangencia internamente a esfera no seu ápice A, que está a uma altura h que é igual a 15 vezes R, 15 vezes o raio da esfera, do ponto S localizado no solo verticalmente abaixo. Os dois centros de curvatura e o ponto A se encontram na linha vertical que passa por S. A esfera é então abandonada do seu repouso em queda livre, atinge o solo em S e inverte o seu movimento. Considerando que a distribuição de massa é homogênea na região sólida do objeto e que o coeficiente de restituição da colisão é de 0,80, a altura máxima alcançada pelo centro de massa da esfera após a colisão é aproximadamente igual a... Deu aí as alternativas e a figura que foi colocada aí no enunciado. Então, nós vamos para a resolução dessa questão bem interessante, porque você tem que tratar aí a questão do centro de massa. Nem é tão complicada, mas você precisa aí pensar no centro de massa. Vamos lá? Para a resolução da questão, vamos pegar aí novamente a figura que foi colocada no enunciado e vamos observar um movimento dessa parte inferior aqui, olha, da esfera, tá certo? A sua posição inicial, 13R. Olha só, se o H vale 15R, então eu tenho 14R, 13R, tá? Só subtrair dois R's aqui, tá certo? Então, essa esfera ela vai descer, vai cair em queda livre, então sem resistência do ar, colide com o solo, depois retorna até uma certa altura. E claro, como tem aí o coeficiente de restituição diferente de 1, isso significa que ela não vai retornar na mesma posição inicial, tá certo? Tem dissipação de energia aqui, tá? Bom, eu vou utilizar o coeficiente de restituição para isso, tá certo? O que é o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição, ele mede a razão entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. O que significa que, se ele vale 1, isso significa que a velocidade relativa de afastamento é igual à velocidade relativa de aproximação. Ou seja, houve conservação da energia cinética, da energia mecânica, se você for pensar assim, tá certo? Sem problema nenhum. Agora, a colisão é até elástica, né? Agora, como ele não é igual a 1, significa que a colisão ela é parcialmente elástica, tá certo? Obviamente, após a colisão, a esfera ela não vai ficar presa ao solo, tá? No entanto, não conserva a energia cinética, tá? Ou a energia mecânica, se você preferir assim, tá? Então, é a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Acontece que, para a queda, você pode utilizar aqui a relação entre as alturas, tá certo? Isso porque você vai utilizar aqui, olha, a energia potencial gravitacional sendo convertida em energia cinética, então você vai encontrar a velocidade aqui por meio da energia cinética, tá? Igual a energia potencial gravitacional, e após a colisão, a energia cinética se transformando novamente em energia potencial gravitacional, tá certo? Aí você obtém as velocidades, tanto a de aproximação como a de afastamento. Tem que extrair a raiz quadrada, claro, por isso que aqui aparece aqui, olha, o radical,
tá? Então, eu tenho a altura final sobre a altura inicial, extraindo a raiz, isso vai me dar o coeficiente de restituição. De acordo com o texto, ele vale 0,8. Então, colocando aqui 0,8 ao quadrado, né, para me livrar desse radical, eu vou ter a altura final sobre a altura inicial desse ponto aqui inferior da esfera, que se encontra 13R. Então, ele vai colide com o solo e retorna até que posição? De acordo aqui, olha, com o nosso resultado, 8,32R. Tá certo? Bom, essa é a altura final desse ponto inferior e não a do centro de massa. Eu tenho que achar o centro de massa, tá certo? E onde está o centro de massa? Bom, se esse objeto é homogêneo, então esse centro de massa vai estar exatamente aqui na reta Y, tá? Mas aonde? Bom, sei lá, eu vou chutar, deve ser esse ponto aí, olha, o centro de massa. Como é que eu encontro o centro de massa? Bom, o centro de massa você encontra por meio de uma média ponderada. Por exemplo, pegando aqui o nosso eixo Y, tá? Se eu tenho várias partículas aqui no eixo Y, eu pego então a primeira partícula, eu pego aqui o Y1 da primeira partícula multiplicado pela sua respectiva massa, somo com o Y2 da segunda partícula multiplicado pela sua respectiva massa e assim por diante, tá certo? E divido tudo aqui, olha, pela massa total do meu sistema, tá? É assim que funciona. Tá certo? Então, eu vou pensar aqui, olha, nessa esfera com cavidade como sendo duas partículas. Sendo que eu tenho a primeira partícula, eu posso considerar como minha esfera normal, maciça, sem cavidade. E ele falou que eu tenho uma distribuição homogênea de massa, tá? Isso foi colocado no enunciado. Então, é como se eu tivesse o centro de massa da esfera original exatamente no centro, tá? E posso pensar na contribuição da cavidade como se fosse uma contribuição negativa. Afinal de contas, você retirou massa, tá? Então, ele vai entrar com contribuição negativa. Vai entrar subtraindo aqui para encontrar o centro de massa do resultado dessa figura resultante, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, vamos pegar aqui novamente a esfera. Vamos pegar aqui o eixo Y, tá? E a partir desse ponto aqui inferior, vamos colocar aqui como Y0, tá? O centro de massa da minha esfera original se encontra exatamente no centro, R, tá certo? Então, vou usar aqui, olha, o Y1 valendo R. E a massa total, tá? Quem é a massa total? Densidade vezes o volume, ok? E a contribuição da cavidade, olha, como se o centro dela fosse exatamente aqui, o centro de massa da cavidade fosse exatamente no seu centro, tá certo? Então, eu tenho esse ponto aqui localizado a R mais R sobre 2, ou seja, 3R sobre 2. Tá? E substituir nessa equação. Então, vamos lá, vamos substituir. Então, eu tenho para o primeiro objeto como se fosse a minha esfera maciça, sem problema nenhum, sem cavidade, R vezes a massa total, que é a densidade da esfera vezes o volume. Lembre-se, ele falou que a distribuição de massa ela é homogênea, tá? E a contribuição da cavidade é negativa. Então, eu tenho aqui, olha, a posição do centro da cavidade, pois é como se fosse também uma distribuição homogênea, sem problema, tá certo? Tem que ser, tá? Porque o objeto é feito de um material só, tá? Então, eu tenho 3R sobre 2 vezes a densidade vezes o volume dessa cavidade. Bom, como é que eu encontro o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Por isso que aqui eu tenho o volume total sobre 8, tá? Porque o raio dela vale R sobre 2. Então, R sobre 2 ao cubo vai me dar R ao cubo sobre 8. Por isso que vai me dar 1/8 do volume total, do volume original da esfera. Tá certo? Dividido pela massa total do sistema. Mas, novamente, a contribuição negativa da cavidade eu tenho que subtrair. Então, eu tenho 1/8 do volume total. Tá certo? Tudo isso vezes a densidade que vai me dar a massa. Ok? Bom, você vai simplificar densidade e volume, tanto em cima quanto embaixo, você vai chegar na seguinte expressão, tá? Em que eu tenho aqui, olha, 3R sobre 2 vezes 1/8, por isso que eu tenho 3R 16avos, tá certo? Aqui embaixo você vai ter 7/8. Então, efetuando os cálculos, você vai encontrar que o Y do centro de massa é dado pela razão 13R sobre 14. Caramba, bem próximo do centro, tá? Quase 14R sobre 14, aí seria de fato no centro, mas não é. É bem próximo, então até que meu chute não foi tão ruim assim. Tá certo? Bom, então qual é a posição do centro de massa? Vai ser igual a 8,32 mais a sua posição aqui na coordenada Y. Tá certo? O que me dá aí mais ou menos 9,25R
tá? De acordo com os enunciados, com as alternativas que ele colocou no enunciado, o que é mais próximo é a letra C. Tá certo? É uma questão até tranquila. O problema era você achar o centro de massa, tá certo? Dessa figura, ok? O que você achou dessa questão? Uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo e dê o seu joinha. Não se esqueça de colocar aí no sininho todas. Até a próxima!